Olá, irmão. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para, junto com os irmãos, estudar um texto chamado Um Novo Pacto com Deus. Este texto foi escrito pela irmã Cássia Cavalcante. Cássia Virgínia Guimarães Cavalcante. Ela é pós-graduada em terapia familiar sistêmica e psicopedagogia, palestrante, escritora, professora aposentada, e ela é de Recife, Pernambuco. A irmã Cássia escreveu esse texto para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, como foi a irmã Cássia Cavalcante, não eu quem escrevi, o que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto esclarecido, vamos pedir ao Senhor que nos ilumine para que possamos entender a importância de termos um pacto com Deus. Senhor Jesus, que a tua mensagem venha ao encontro dos nossos corações e que, se não estivermos no caminho certo, que possamos fazer um novo pacto contigo. Perdoa as coisas que fazemos erradas, perdoa quando nós nos desviamos daquilo que é certo, daquilo que o Senhor tem proposto para nós. É isso que nós te pedimos. Em teu nome, Jesus. Amém. Bem, irmãos, então a nossa porção bíblica de hoje são 27 versículos do capítulo 24 de Josué. Então pega aí a sua versão, a sua Bíblia e vamos ler juntos, tá bom? A minha Bíblia é a versão transformadora. Então essa é a versão que eu estou lendo, tá bom? Então nós vamos falar sobre a renovação da aliança do Senhor. Josué 24, versículos 1 a 27. Diz assim: Então, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou também os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais de Israel. E todos vieram e se apresentaram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus, o Deus de Israel. Muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates e o conduzi à terra de Canaã. Dele muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir como propriedade, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e lancei pragas terríveis sobre o Egito. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei seus antepassados do Egito e eles chegaram ao Mar Vermelho, os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros. Seus antepassados clamaram ao Senhor, e eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com os próprios olhos o que eu fiz contra os egípcios. Depois vocês viveram muitos anos no deserto. Por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus, a leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. Eu os entreguei em suas mãos, e vocês tomaram posse da terra deles. Então Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los, mas eu não dei ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz com que ele os abençoasse e desse modo os livrei de Balaque. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei terror adiante de vocês para expulsar os 2 reis dos amorreus. Não foram espadas nem arcos que lhe deram a vitória.
Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que não construíram, as cidades onde agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam, quando viviam além do Eufrates e do Egito. Sirvam somente ao Senhor, mas se vocês se recusarem a servirem ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E o povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses, pois foi o Senhor nosso Deus que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante dos nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto, cercados de inimigo, ele nos protegeu. O Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nessa terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Então Josué advertiu o povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso. Não perdoará a rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, Ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o bem que Ele lhes fez. Mas o povo respondeu a Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunhas da sua própria decisão, disse Josué. Escolheram servir ao Senhor. Sim, responderam eles, somos testemunhas daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos somente a Ele. Naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo em Siquém e lhes deu decretos e estatutos para obedecerem. Josué registrou todas essas coisas no livro da lei de Deus. Como lembrança do pacto, pegou uma grande pedra e a ergueu debaixo do carvalho, junto ao santuário do Senhor. Josué disse a todo o povo: esta pedra ouviu tudo que o Senhor nos disse. Ela será testemunha contra vocês, se não cumprirem o que prometeram a Deus. Amém? Então, nosso texto chama-se Um Novo Pacto. Essa passagem é maravilhosa, né? Parece óbvio, né? Que o nosso dever, o dever deles era servir ao Senhor. E a irmã Cássia Cavalcante escolheu o versículo 15 para ser o versículo-chave, que diz: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses do amorreu, em cuja terra vocês estão. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O livro de Josué, ele fala de um recomeço para o povo de Deus. E muitos de nós também precisamos de um recomeço na vida cristã e familiar, né? Porque nós vamos vivenciando a religião e esquecemos que a religião não faz o mínimo sentido se nós não estivermos qual que é a palavra? Se nós não estivermos conectados com o Senhor, essa é a palavra. Se nós não tivermos um pacto com Deus e só formos repetindo o que fazemos há muitos e muitos anos, não vai ter nenhum sentido, né? E o que aconteceu? Josué reuniu a tribo e fez o seu discurso de despedida. No final, o que ele disse? Que ele e a casa dele vão servir a Deus. E pergunta para o povo: e vocês? Qual é a de vocês? Vão servir a quem? Ao Senhor, aos deuses de antigamente, ou os deuses dos amorreus onde vocês estão agora? Vocês que sabem, cada um com os seus problemas. Mas eu e a minha casa, nós vamos seguir a Deus. Então, essa é uma questão que ficou bem estabelecida.
E o que aconteceu? O povo, junto lá com Josué, firmou um novo pacto com Deus. Não, nós vamos seguir ao Senhor. Mas a gente não pode dizer que vai servir, ser uma coisa só de boca para fora, né? Aquele momento em que eles se comprometeram a servir a Deus foi registrado no livro da lei. E aí o Josué colocou uma grande pedra ali, para quê? Para ser um testemunho desse novo pacto. Então a pedra não ia se destruir com o tempo, ela ia ficar lá. Então ela sempre ia ser um memorial daquilo que eles escolheram, daquele momento em que eles disseram que resolveram seguir ao Senhor. Hoje, o Senhor Deus, através da sua palavra, também pergunta pra gente: a quem você serve? E é uma pergunta que não quer calar. A sua família e vocês estão servindo a quem? A quem vocês decidiram servir? Então a gente não está falando de religião, a gente não está falando aqui de seguir um líder, a gente não está falando aqui de fazer as coisas como elas vêm sendo feitas por milhares de anos e anos e anos. Nós estamos falando de uma decisão de realmente servir ao Senhor. Então, ler a Bíblia com devoção, orar realmente com desejo, conversar com Deus, tentar se santificar. Então, a quem você está servindo? É uma pergunta que não quer calar. A sua família decidiu servir ao Senhor com você ou não? Ela quer fazer o que ela quer. Você tem orado com a sua família? Você tem uma família cristã? Você ora com a sua família? Você ora com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, com a sua filha? Vocês têm um momento de oração? Vocês têm um momento do culto doméstico? Tem gente que fala assim: mas eu trabalho demais, nossos horários não batem. Irmãos, isso é uma coisa muito séria, sabe? Porque os dias passam e quando a gente se der conta, os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa não vai mais querer sentar conosco para fazer um culto doméstico, para ler uma palavra, para discutir aquilo que o Senhor tem para nós. Então, assim, é responsabilidade sua, você que é o líder da sua casa, você que é o cristão líder, você que é o pai, se não for o pai, a mãe, enfim. Aquele que é cristão tem o dever de chamar a sua família para estar ali reunida, orando, lendo a Bíblia junto, com demandas familiares cristãs. É necessário que isso aconteça. Jesus Cristo afirmou lá em Mateus 6:21 assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, se você está ocupado demais, porque você quer assistir o Jornal Nacional, ou o Jornal da Record, ou o Jornal não sei o quê, ou a CNN, e não dá para fazer o culto porque está na hora do jornal, ou você está ocupado demais porque você quer assistir a novela, né? Não posso perder o Pantanal, não posso perder não sei qual novela. E a Bíblia, a palavra de Deus vai ficando sempre para depois. Um dia você vai ser responsabilizado por isso. Não estou dizendo que você não pode assistir jornal, não estou dizendo que você não pode assistir novela, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que você tem a responsabilidade de priorizar a palavra de Deus na sua casa. Se você escolheu servir ao Senhor, se não escolheu, não tem problema. Mas se escolheu, isso é responsabilidade sua e de mais ninguém. E a seu tempo, o Senhor vai cobrar de cada um de nós aquilo que nós fizemos com o nosso tempo, né? Então nós precisamos firmar a nossa vida nas verdades bíblicas e seguir a Jesus com todo o nosso ser. Não é de faz de conta. É como sempre dizem por aí, né? O cristão brinca de ser cristão, mas o diabo não brinca de ser diabo. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. O inimigo não brinca de ser inimigo. Ele vai atrás de nós, sim, Senhor. Por isso, se necessário, firme um novo pacto com Deus. Realize as ações do recomeço e siga as recomendações do Senhor. Está lá em Mateus 6,33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Faça essa oração, é a sugestão que a irmã Cássia Cavalcante faz para cada um de nós. Senhor, eu desejo buscar o seu reino, que o meu coração mostre fidelidade aos seus ensinos. Eu quero sempre lhe servir com integridade. Ajude-me neste recomeço de propósitos.
Em nome de Jesus. Amém. Mas só faça essa oração, irmão, se você está realmente decidido a ter um novo pacto com Deus. Nosso manancial termina assim: desejo buscar o teu reino, quero sempre te servir. Eu me despeço aqui com o meu abraço diário de urso, porque tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Quero lembrá-lo que em 2022 a gente combinou de se lembrar todos os dias que os que esperam no Senhor, terão suas forças renovadas e, lógico, farão um novo pacto com Deus se necessário. Eu me despeço com a minha palavra de ordem, que é gratidão.